diante do teu altar também, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu refrigério sobre a vida dele, Senhor. Desde já nós pedimos, Senhor, acampa os teus anjos ao seu redor, da sua família, dos seus filhos, ó Pai. Direciona, Senhor, o teu servo em tudo aquilo que ele for falar aqui nessa noite, Senhor. E que verdadeiramente não seja mais ele, mas seja o teu santo e poderoso Espírito, ó Pai. Para a honra e glória do teu nome, é o que nós oramos como igreja. Amém. Amém. Pode ser. Aleluia. Boa noite. A paz. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Atos 3. Abra lá a sua Bíblia, a palavra de Deus. Ou ligue ela. Não sei como é que você vê. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém. Todos abriram? Amém. Se você puder pegar uma carona com alguém, se você não tiver sua Bíblia, não tenha vergonha, pegue carona. Mas não fique sem ler a palavra. Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração, hora da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola e entrada. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, ele levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. E viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração, assombro, por isso que lhe aconteceu. Pode sentar, por favor. Bem, eu vim com o coração hoje para ensinar. Vou tentar não dar uma chapada, mas sou com a chapada e chata. Aquela chapadinha no final, boa, aleluia. Mas eu vim com o coração disposto a ensinar algo que Deus tem falado no meu coração. Se fosse colocar o nome nessa pregação, eu daria: o que nós temos dado? Esmolas ou Jesus? O que nós temos dado? O que a nossa geração tem dado? O que você tem dado? O que eu tenho dado? Isso é uma pergunta nessa noite. Quero que você faça ela para você, mas eu queria que você levasse essa pergunta para a tua casa também, amém? O que nós temos dado? Quando quando eu chego de viagem, muitas vezes, ou todas as vezes, eu encontro meus filhos, e principalmente os mais novos, Davi e Natan. Davi e Natan ficam sempre olhando as minhas voltas, o que eu tenho de bolsa, o que eu tenho de barulho na bolsa. Eles são inteligentes, que se minha bolsa está pesada, se ela está leve, o tamanho, se tem alguma bolsa sobressalente ou só que eu levei, eles percebem tudo.
Sabe por quê? Porque eles querem alguma coisa. O papai chegou de viagem, eles não querem só o pai. Eles querem algo a mais que o pai. E isso muitas vezes me faz comprar alguma coisa para eles. Não que eu estou acostumando eles, vamos dizer assim, mal. Mas a sede que eles têm de alguma coisa, muitas vezes me faz comprar alguma coisa. Só em ver o rostinho deles felizes já me deixa feliz. Só em ver eles vibrando já me, né? E eu lembro, faz pouco tempo lá em Goiânia, eu estava saindo assim, na porta ali de recepção, e eu vi os dois são cabeludinhos, né? E eu vi que eles olhavam tudo, não só o pai, mas tudo estava acontecendo. E dá uns 10 minutos, no máximo 15, aí já vem a primeira pergunta: você comprou alguma coisa? A sede que eles têm, a fome que eles têm, a vontade. E independe se eu viajei na semana passada e trouxe um big presente para eles. Eles não estão interessados em... Não! Eles estão interessados em outro. Porque são filhos. E eu olho para a nossa geração e eu fico muitas vezes preocupado. Eu fico prestando atenção, vendo o como que está o nosso coração e o que nós podemos dar a essa geração que nós estamos vivendo. O que nós podemos, como igreja, retribuir num tempo de tanta indagação aqui no Brasil. Eu creio que todos aqui estão vendo jornais ou a própria internet, ou também a própria igreja, tanta indagação, tanta coisa acontecendo, e eu fico me perguntando o que nós podemos dar, o que a igreja tem dado, o que os ministérios têm dado, que eu como pastor tenho, e isso tem tocado muito meu coração, tem sido alvo de muitos pensamentos, e eu vejo essa igreja de Jerusalém, a primeira igreja, ela dando um show de propósito, ela dando um show, sabe por quê? Porque ela era uma referência. Referência em que, pastor? Essa igreja parecia com Yeshua, essa igreja parecia com Jesus, essa igreja parecia com o Pai, essa igreja era o retrato do Pai, e nós não podemos perder isso no nosso coração. Quem aqui tem até 5 anos de convertido, levanta a mão, e conheceu Jesus, até 5 só, levante bem alto a mão. Até 10 anos, são poucos, até 15, meu Deus, mais de 20. Eu fico me perguntando o que nós temos no nosso coração hoje, nesse momento, para dar. Essa igreja de Jerusalém, queridos, ela entendeu o propósito. Pedro e João, eles estavam passando naquele lugar que estava esse coxo. E eu posso pegar esse texto junto com vocês nessa noite de ensino e transportar ele para Lucas capítulo 10. O que está escrito em Lucas 10? Vocês lembram? A parábola do bom samaritano. Amém? Eu posso transportar essa palavra também para Ezequiel capítulo 37. O que está escrito lá em Ezequiel capítulo 37? O vale dos ossos secos. Quando oh Deus, quando o Espírito da profecia, a profecia de Deus, o Espírito de Deus tinha a intenção de levantar pessoas. A palavra profética está dizendo ali: o Senhor pode ressuscitar mortos. Se
situações, pessoas. Mas Jeremias teve que crer nisso. Desculpa, Ezequias teve que profetizar. Pode sim profetizar. Pode sim esses ossos se rejuntarem novamente. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês: nós precisamos ser referência. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diz: Deus está chamando você para ser uma referência. Aleluia. Deus está te chamando nessa noite. O Espírito de Deus está te chamando nessa noite a você ser uma referência de Deus na tua geração. Pedro e João foram referências. A primeira coisa que eles fizeram, eles não passaram de largo a situação. Presta atenção comigo aqui. Quantas vezes as nossas situações, elas nos deixam tão longe do propósito de Deus? Todos aqui têm dia a dia, não tem? Todos aqui têm problemas. Todos aqui têm tantas situações diárias. Mas eu quero te dizer, mesmo assim, Deus quer te levantar como uma referência na sua geração. E muitas vezes essas coisas têm absorvido o propósito na qual Deus te chamou. Esses homens, Pedro, João, eles estavam cheios de Jesus e não cheios de si. Olhando para Lucas 10, a gente vê que o levita passou de lado, o sacerdote passou de lado, mas o bom samaritano não. Ele foi até a situação. Pedro e João fizeram isso, eles foram ali até a situação. A palavra diz que eles olharam para aquele coxo. E talvez muitos ali já não olhavam mais. Sabe por que já não olhavam mais? Porque era um cara problemático. A nossa geração é cheia dessas esquizofrenias, desses maus pensamentos. O cara que dá trabalho, ele é esquecido no meio do povo. Sim ou não, queridos? O cara que dá trabalho, ele dá muito trabalho. Imagina um cara aqui de, desde criança, coxo, recebendo só esmolas. O que eu temos para dar para esse tipo de situação? O cara problemático, um cara cheio de problemas. Deus nos chama para sermos restauradores de pessoas. Deus está como uma buzina, como esse chofar que muitas vezes é tocado aqui, como uma trombeta, tocar nos nossos corações, e nós sermos referências e olharmos para as pessoas, olharmos situações. Esse coxo precisou de alguém olhar para ele. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Talvez você esteja precisando que alguém olhe para você nessa noite. Eu quero te falar algo. Existem muitas pessoas aqui nessa cidade precisando dos nossos olhares. Pedro e João olharam. Eles não estavam cheios de si. Eles estavam cheios de Jesus. E a palavra que diz que esse coxo, ele olhou eles como uma referência. E como as referências têm sido, oh Deus, nesse tempo, falando desse Brasil, confrontadas. Hoje eu vi no Facebook um banner da empresa, vamos falar assim, referência do nosso país, que inclusive tem o BR do nosso país, se juntando a foto de uma referência do nosso país, da maior referência do nosso país. E esse banner estava assim: isso tudo igual a nada. A maior empresa do Brasil junto com a maior referência do Brasil, igual ao quê? Nada.
Pensa junto comigo nessa noite, igreja. Deus está querendo te levantar como uma referência. Só que existem muitas coisas que podem fazer que você não seja essa referência. E que você não olhe o propósito que Deus te chamou. Eu quero dizer para vocês, muito antes de Deus me chamar como um pregador, como ministro do louvor, eu fui chamado para tocar pessoas. Esse coxo olhou para Pedro e João. Esse coxo olhou para Pedro e João porque Pedro e João tinham Jesus. E eu vou perguntar para você, o que você tem nessa noite? Você entrou aqui nesse lugar nessa noite, o que você tem? O que você possui na tua geração? Qual que é o nível de relacionamento que nós temos tido com Deus? E vamos usar essa palavra, que também é um pouco, infelizmente, banalizada. Mas vamos lá, o que nós podemos usar para essa sociedade? Será que nós temos conseguido tocar em pessoas e transformar pessoas? Vocês já pensaram nisso? Para que o Evangelho ele existe? Para que a igreja existe? Para que estamos aqui nessa noite? Para sermos uma referência. Para tocarmos pessoas. Esse coxo foi tocado. Deus te chamou para tocar vidas. Se cada um aqui tocar um, semana que vem esse culto não vai dar. Não vai dar. Se cada um tocar um domingo, esse culto já não vai dar. Eu digo o número aqui de cadeiras. Vai ter que ir com um telão lá fora. Vai ter que correr atrás do telão correndo. Ou então botar uma caixa ali fora. Concorda ou não discorda? Amém. Pedro e João estavam cheios de Jesus. Eles não estavam cheios de uma nomenclatura, ou da igreja A, B, C, ou se eles eram dali, ou daqui, ou da colar. Eles estavam cheios de Jesus. Eles não estavam cheios se eles oravam muito, se eles oravam pouco. Se o cara ali é 30 anos coxo, ou 50, se o cara fedia ou não fedia, eles estavam cheios de Jesus. Eles estavam cheios de Jesus. E não cheios de si. Eu queria pedir que você fosse comigo até Ezequiel capítulo 37. Vamos fazer uma alusão aqui ao Velho Testamento. E vamos entender o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos. Foi profetizado em Ezequiel capítulo 37. Oh Deus, fala conosco nessa noite. Fala com cada um de nós, Santo. Nos levanta, Senhor, nessa noite. Nos levanta, Santo. Levanta a minha vida, começar de mim, Senhor. Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos a superfície do vale, estavam secos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vocês vão viver. Foi o que aconteceu com
A referência aqui é Deus, o Espírito Santo. E a referência em Atos Apóstolos, Pedro, João, o Espírito de Deus sobre eles. Deus constituindo e levantando uma igreja para tocar a sociedade, tocar a geração. E não uma igreja que vive para si. Os dias passam, e não conseguimos ver muitas coisas. Vemos poucas coisas. Vamos pensar algo juntos aqui nessa noite. Pedro e João não deu mais uma esmola. Peça junto comigo aqui. Pedro e João foram diferentes. Pedro e João foram referência de um diferencial. Eles não esmolaram. Eu quero dizer algo aqui nessa noite. Muitos, para refrescar a situação, dão esmolas. Sim ou não? Do que levar a cura até o fim. Para dar um refresco, dá uma esmola. Pedro e João foram uma referência de pegar na mão e dizer: levanta. Esse homem não deu um salto sozinho. Em inglês, jump. Ele não deu um jump sozinho. Fala pra mim. Quebra fortaleza, sofismas. Pedro e João deram a mão para ele. Quantas pessoas estão precisando da tua mão nessa noite? Quantas pessoas estão precisando dos teus braços? Só que a nossa educação, só que talvez o ensino, que muitas vezes está sobre a nossa vida, ele não nos ensinou assim. Ou então isso aqui é um tipo de problema que ele não tem muito a ver com o nosso dia a dia, porque ele é um problemaço, e que eu não vou ficar pondo minha mão nisso aí. Mas Pedro e João, cheios de Jesus, eles, além de profetizarem, em primeiro lugar eles deram a mão. Precisamos levantar pessoas. Precisamos pegar em suas mãos. Precisamos dar as mãos. Você está pensando no seu bairro? Quantas pessoas você pode lhe dar a mão? E um jump, um salto, e a tua vida, a tua casa ser uma casa de Obed-Edom, uma casa de milagres, onde a arca do Senhor está, a presença de Deus, e ali você tocar vidas, pessoas. Deus está nos chamando para isso. Sim ou não? Amém. Estava conversando com um discípulo lá de Paranaguá, na segunda-feira, na terça-feira, anteontem. Eu fico feliz com essas coisas. Ele falou: olha, a célula que a gente começou com 3, 4, já tem 30. Glória a Deus. Já não está dando mais. Deus ensinando, trazendo um entendimento claro. Nós somos chamados para tocar vidas e não ficar pregando.
Você deu um amém? Amém. A segunda coisa que eu quero dizer nessa noite aqui para nós, a igreja de Atos, além de uma referência, ela tocava a trombeta. Ela não escondia a trombeta. Ela era anunciadora. E ela era desesperada. Ela era desesperada pelo Senhor. Ela era apaixonada por Jesus. Ela não tinha freios. Ela era livre para viver aquilo que Jesus tinha como chamado. Em Atos capítulo 3, novamente, vamos lá, por favor. Versículo 9. A palavra diz assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. O povo foi tocado, porque dois homens estavam passando ali, viram aquele homem pedir esmola, e eles foram diferenciados. Eles não deram esmola, eles deram o quê? Jesus. E eles pegaram na mão dele, e eles olharam para... Desculpa, o coxo olhou para eles, e ele deu um jump, e ele foi curado. E o povo viu, porque isso aqui é o retrato de uma igreja anunciadora. Sabia que Deus está te chamando para isso? Para você anunciar as boas novas de salvação. Vou contar um testemunho para vocês, bem rápido. A última vez que a gente foi para a Europa, eu e o Mateus, aí tem 3 meses, Mateus, sei lá. Nós estávamos no aeroporto, vimos um rapazinho, né, 19 anos, lá com o Mateus, com a roupa do Curitiba. Para lá e para cá, eu falei, é jogador. E Deus falou comigo, você toca a vida dele. Eu falei, Jesus. Eu estava com meu sogro, né? E estávamos ali no sabão para pegar o avião. Eu falei, ô Deus. A primeira oportunidade que eu e o Mateus tivemos, chegando perto dele. Aí a primeira palavra foi o quê? Você é jogador? Não sei o quê. Irmãos, resumindo, ele chegou em Portugal, sabe o que Deus fez? O cara que foi pegar ele não foi no aeroporto. Sabe o que teve que fazer? Nós tivemos que dar a mão para ele. E ele foi dormir na casa que eu estava hospedado. Eu cheguei para a pessoa onde eu estava hospedado e falei, cara, está acontecendo uma situação aqui, o que foi? Nós encontramos fulano de tal, assim, para, pega ele, vamos embora. Não precisa continuar, já entendi. Falei com ele agora, antes da gente vir pelo Facebook, convertido, vai se batizar, está jogando. Se converteu lá na igreja com meus amigos. Isso é um pequeno, acho que a gente tem que fazer muito mais. Falou, cara, você é um pai espiritual para mim. Menino, eu fico olhando as situações, eu fico falando, Deus, por que tantas vezes nós não conseguimos anunciar? Porque nós estamos debaixo de opressões, porque nós estamos debaixo de dúvidas, porque nós estamos debaixo de quando a pessoa não consegue falar, ela é, não fala, ela é tímida. Deus vai te dar ousadia nessa noite. Deus vai quebrar barreiras nessa noite na tua vida. Deus vai te libertar para você dar um jump. Você vai dar um jump aqui nessa noite. Você vai dar um salto.
de tal maneira que ele enviou seu filho amado, aleluia, recebe agora, aceita Jesus ao nosso inferno. Amém? Se for assim, se Deus te chamou para falar assim, vale, e vai funcionar em nome de Jesus. Mas nós só amamos Ele, levamos Ele. Irmãos, estava um frio na Europa, eu quase morri de frio essa vez. Aí, o lençol, a coberta, tudo que era para 3, agora era para quantos? 4. E sabe quem que ficou com menos? Já sabe? Cheguei no outro dia, falei para o Mateus, filho, quase infartei. Por que, cara? Eu deixei frio. E o menino ficou com o melhor edredom, o melhor colchão, né? O melhor foi para ele. Se converteu. Não aguentou. Não aguentou. Nós precisamos anunciar. O povo viu. Nós não fomos chamados para esmolar. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala: acabou o período de esmola na sua vida. Nós somos chamados para dar Jesus. Aleluia. Para isso que nós somos chamados. Vamos voltar ao Velho Testamento, que é a sombra. Isaías capítulo 58. Vamos olhar Isaías capítulo 58. Vamos olhar para o espelho do Velho Testamento, quando fala Isaías sobre jejum. O profeta Isaías, um dos principais profetas, chamado o profeta maior, pela profundidade, pela extensão do que ele profetizou, por isso chamado de profeta maior. Não que ele era melhor do que a nós, não, mas a extensão aonde chegou a sua profecia. Isaías capítulo 58. Aleluia. Abriram Isaías capítulo 58. Amém. Versículo 6. Não é esse o jejum que eu escolhi, que você solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão e deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha na tua casa os pobres e os desabrigados, e se você vê o nu, cubras e não te esconda do teu semelhante? É isso aqui, irmão. Porque a onda é quem ora mais, ou quem jejua mais. Eu já vi essas historinhas. Não foram para um bom lugar. Deus nos chama a jejuar assim, Deus nos chama a orar assim. Mas Isaías está dizendo: existe algo mais profundo. Existe algo a mais. Existe algo a mais dentro daquilo que eu chamei vocês: anunciar, repartir. Vou dar um testemunho para vocês de 90% das casas que eu já morei na minha vida, da 90% morou alguém com a gente. Eu lembro uma vez que chegou o casal com 3, 4 filhos e 2 cachorros. E Deus falando com a gente: eu te chamei para isso.
Nós precisamos nos alinhar para conseguir anunciar. Nos alinhar o que? A Jesus. Nós precisamos de reforma. Nós precisamos reformar. Reformar o que? A nossa história. Glória a Deus. Sem proselitismos. O que é proselitismo? Sem fazer de algo o mais importante. Pastor Tony aqui falou algo no sexto sábado que ele pregou aqui, que eu não lembro. Prosélito. Beber a água e fazer dela um prosélito. Agora eu só sou curado bebendo água. Não. Eu posso jogar água. Proselitismo, religiosidade. Só eu sou usado por Deus. Quando eu falo, o céu para. Mentira. Você é um baita confuso. Não é assim. Proselitismo. O que a Igreja Universal Católica fez. Não me batam no fim do culto. Deus não nos chamou para isso. Proselitismo não é de Deus. Formas que Deus não está preso. Sabe por quê, queridos? É Deus que faz tudo, em todos, sobre todos. Vou abrir um parênteses aqui. Não existe quem ora mais ou ora menos. Existe quem dá mais e quem dá menos. Vocês jejuam para contenda, para rixas, para ferir as pessoas. Jejuando assim, eu não vou ouvir tua voz. Isaías 58, versículo 3. Eu preciso tomar cuidado com essas coisas. Vamos do Novo Testamento, 1 João, capítulo 3. Abra lá, por favor. 1 João 3. 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João 3, 16. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que Pedro e João fizeram, não esmolaram, anunciaram com a vida. Deus te chama para isso. Anunciar com a tua vida. Anunciar com a tua história. A palavra diz no capítulo 4 que naquele dia já eram quase 5.000 crentes. Porque eles anunciaram dessa maneira. Eles anunciaram com a sua o quê? Com a sua o quê? Com a sua vida. Eu fico preocupado com algumas coisas que eu fico percebendo, vendo. Eu fico, meu Deus, o nível daquilo que eu canto, daquilo que eu subo no altar, e o nível daquilo que eu dou. E eu sou, sem estar aqui no altar. Qual a experiência
de dar a vida, a história e a experiência de estar aqui no altar. Aqui eu vou falar para você, é fácil pegar o microfone. Mas é difícil eu descer daqui e eu dar a minha vida, a minha história. É muito difícil. É fácil eu pegar um violão, que eu aprendi lá, sei lá quantas notas, e eu cantar coisas. Agora, o difícil é a minha vida cantar. E os níveis, as profundidades que tem no meu coração, da experiência que eu tive com Deus, esse texto de 1 João 3,16. Ou então eu vivo na borda da fé de pessoas, e elas avançam e eu vou atrás. Só que Deus está te chamando não para isso. Deus está te chamando para você conhecer a profundidade, a largura, a extensão. O Senhor está te chamando para você ser. Ou então eu vou na borda. Eles deram a vida, anunciaram com a vida. E a última coisa que eu quero falar nessa noite, e essa é a hora. A primeira eu falei, Deus chama a igreja para ser o quê? Uma referência. A segunda, Deus chama a igreja para anunciar. A terceira, essa é a hora. As pessoas foram impactadas não com canções. As pessoas foram impactadas com vida. As pessoas foram impactadas com aquilo que elas davam de testemunhos. E por isso que Amós capítulo 9, do versículo 11 ao 15, ele foi vivido. Tanto que em Atos capítulo 15, o apóstolo Tiago diz, Amós 9, o tabernáculo de Davi está sendo restaurado e levantado. Essa é a hora. Não é amanhã, é agora. Deus quer restaurar a tua vida, levantar a tua vida e a tua história. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Essa é a hora. Ele entendeu para que eu fui chamado. Tiago viu isso. No meio do concílio de Jerusalém. Na hora que eles estavam resolvendo tantas coisas importantes. De como a igreja caminharia e continuaria. Tiago, no meio do povo, ele pregou. O que mais nos importa é que o tabernáculo está sendo restaurado. É agora. Deus te chama para você sair diferente desse culto agora. Deus te chama para você chegar na sua casa diferente hoje. E você ter uma experiência com Deus. Que aí você vai anunciar as boas novas. Porque você não está tendo uma experiência debaixo da asa de pessoas. Deus nos chama para isso. A hora é agora de ser uma referência. A hora é agora. No capítulo 3 ainda de João, nós estamos em 1 João, capítulo 3, versículo 22, fala assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que é o que, queridos? Agradável. É
É um nível de relacionamento com Deus e com o homem. Sabe qual que é o nível? Aquilo que pedimos, dele que recebemos. Aí eu vou perguntar para nós, eu sou o primeiro, o que eu tenho vivido? De 1 João 3,22. E aquilo que pedimos dele o quê? Porque guardamos os seus. Qual que é o mandamento? Amar ao próximo como a ti Meu Deus. Essa igreja entendeu que essa era a hora. A igreja de Jerusalém, essa é a hora. A igreja Peniel vai ver, essa é a hora. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, idosos, essa é a hora. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. De uma visão em Deus, de um entendimento em Deus e de uma história que você vai construir em Deus. Você não vai ficar debaixo de sombra. Preste atenção nisso. Você vai ser uma sombra. Uma vez, uma senhora italiana veio falar para mim uma coisa. Ela falou para mim assim: amigo, você prega tanto Amós capítulo 9, o tabernáculo de Davi sendo restaurado. Mas eu quero te dizer algo. Uma coisa é ser pregado, outra coisa é viver. Uma coisa é você ter que tirar água da rocha, outra coisa é alguém te dar água na sua boca. Uma coisa é você falar de coisas que você ouve, outra coisa é você falar de coisas que você vive. Aleluia. Uma coisa é você, no caso eu, é profetizar coisas, mas outra coisa é eu passar pela experiência daquilo que eu estou profetizando. Eu estou falando de Pedro e João. Eles sabiam o que eles estavam fazendo aqui, porque eles passaram por tudo aquilo. Eles não eram uma sombra qualquer. Eles conheceram Jesus. Eles tiveram uma experiência com Jesus. Eu não sei se vocês estão entendendo essa última parte. Essa é a hora de você pregar o que você vive, de você falar o que você é. Isso é diferente. É como se eu estivesse falando aqui, porque você, Rúbia, não tem fé amanhã para você crescer financeiramente, incrédula. Marcelo, incrédulo. Mas eu mesmo nunca provei disso. De tirar a água da rocha. Vocês entendem o que Deus está querendo ministrar no nosso coração? É fácil falar, mas o difícil é o passar.
Mas o difícil é ter experiências que vão me amadurecer. Eu não vou ser só uma sombra dos outros. A hora chegou para eles porque eles eram. É fácil a gente ganhar, é difícil a gente conquistar. É fácil a gente profetizar coisas que a gente ganha, mas é difícil a gente profetizar coisas que nós conquistamos. Eles aqui conquistaram. Eles aqui entraram num nível de um relacionamento com Deus, com o próximo, que a vida não era maior do que o contentamento em Deus. Eles entraram no nível aqui que era uma só alma e coração. Tudo que eles tinham em comum. Foi o nível que eles entraram em Deus. Está no capítulo 2, está no capítulo 4, está no capítulo 5 de Atos. Eles conquistaram com a vida, e não por aquilo que eles ouviram. E por volta da meia-noite, o que estava fazendo ali? Paulo e Silas estavam cantando aonde, queridos? Eles tinham experiências profundas. Não eram meninões, falastrões, meninada. Não! Tinham experiência com Deus. O pior lugar da terra para estar é onde eles estavam. Fedia muito aquele lugar. Uma vez eu vi uma foto de um documentário desse lugar. O pior lugar da terra para você estar. Mas ali eles estavam, injustamente. E ali eles estavam criando, é a hora. A história deles era essa, e por isso que eles anunciavam com tanto poder. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Deus nos chamou para isso, irmãos. Deus me chamou para isso. A hora é agora. Conquistadores, amados, referências que dão sua vida por vidas e não por coisas. Vou pedir para você voltar lá em Atos capítulo 3. Atos 3. Chacatareçou. Eu não li a sinopse, mas me parece que vai ter um filme que já está dando, não sei se no Brasil, da Arca de Noé. Noé pregou o que ele viveu e não o que ele ouviu. É a hora disso. Por isso que Deus falou assim para Abraão: sai da barra da saia do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei.
que eu quero, a partir de agora, que você tenha uma experiência comigo. Saiu da área de conforto. E Abraão, uma referência de fé. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, uma referência de fé, de coragem. Capítulo 4, versículo 1. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem Jesus, a ressurreição dos mortos. Deitaram mão neles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, anciãos, os escribas e Anás, os sumos sacerdotes e Caifás, João e também Alexandre, e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio deles, perguntaram: com que poder, em que nome, de que fizeste vós isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: autoridades do povo, e vós anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca de benefício feito ao enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Nesse nome está este aqui, são curados diante de vocês. Aleluia! Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. É a hora, porque eu estou tendo experiência. É a hora, porque eu sou. É a hora, porque Deus, Ele me chamou para eu anunciar. Deus me chamou para isso. Eu queria perguntar quem está disposto. Amém. Para você ficar de pé, por favor. Fique de pé nessa noite. Você deseja isso? Eu queria convidar você a dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Eu queria pedir para você orar junto com o teu irmão. Referência